Tem momentos em que o mundo segue como se nada tivesse acontecido. As pessoas continuam seus compromissos, fazem comentários triviais, respondem mensagens, riem. Enquanto isso, você ainda está tentando respirar no mesmo lugar onde perdeu o fôlego. Porque por dentro tudo parou. Parou no instante exato em que a ausência chegou e desde então nada voltou a ser o que era antes. Olá, eu sou João Paulo Oliveira, psicólogo e especialista em saúde mental coletiva e da saúde e mestre em família na sociedade contemporânea pela Universidade Católica do Salvador. Neste canal abordaremos absolutamente tudo sobre psicologia, saúde mental, paternidade, relações familiares e muito mais. Se te interessa assuntos como estes, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e deixe também as suas mensagens em nossos comentários. O luto não é uma experiência organizada. Ele confunde, embaralha, derruba e levanta tudo no mesmo dia. É por isso que compreender as fases do luto pode nos ajudar para controlar o que você sente, mas para reconhecer os movimentos internos que tentam, de algum modo, dar conta da perda. Essas fases não são degraus, não seguem ordem, nem têm tempo fixo. Vão e voltam, se sobrepõem, somem por dias e reaparecem do nada. Mas quando a gente entende o que está sentindo, a dor, mesmo presente, se torna menos solitária. Fique comigo para entender verdadeiramente essas fases. Negação. A mente busca se proteger daquilo que o corpo ainda não consegue suportar. Mesmo depois da notícia, uma parte sua continua esperando algo acontecer. Você sabe o que houve, mas ainda não aceitou completamente o que é definitivo. E negar não é se iludir, é o jeito que o cérebro encontra para deixar a dor entrar aos poucos, em doses suportáveis. Isso é defesa, não fraqueza. Raiva. Quando a negação começa a ceder, a realidade entra com força e ela, muitas vezes, chega acompanhada de raiva. Raiva do que aconteceu, do que não pôde ser evitado, de quem partiu, de quem ficou, de você mesmo. E isso não faz de você alguém ingrato ou injusto. É só o seu amor tentando existir onde ele já não encontra mais destino. Negociação. Nessa fase, a mente tenta reescrever o passado como se pudesse mudar o final. Você se pega imaginando os outros cenários, outras decisões, outros desfechos. Se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse dito algo diferente. É uma tentativa de buscar controle em algo que foi, desde o começo, incontrolável. Essas suposições são tentativas de escapar da dor real, mas, aos poucos, o corpo entende que nenhum "e se" é capaz de trazer de volta aquilo que se foi. Tristeza profunda. É quando a ausência se instala por inteiro. O silêncio pesa mais e o tempo desacelera. Os lugares parecem vazios, mesmo cheios de gente. A tristeza não chega como uma explosão, mas como uma neblina. É o momento em que você entende que aquela pessoa não volta. E essa compreensão não vem acompanhada de paz, mas de um cansaço existencial. A vontade de seguir fica comprometida, mas é nesse ponto que o luto começa a tocar o fundo real da perda. E só tocando esse fundo é possível começar a reconstrução, a aceitação. Esse estágio não apaga a dor, nem significa que está tudo bem. Significa apenas que aos poucos você começa a conviver com a saudade sem que te paralise. Você lembra com carinho, mas não só com dor. Você fala sobre a pessoa sem colapsar. Ainda dói, mas já é possível caminhar. Aceitar não é se conformar, é reconhecer que a ausência agora faz parte de uma história e que é possível continuar mesmo sem entender tudo. Lembrando que essas fases podem se misturar. Você pode passar por duas no mesmo dia,
pode voltar para uma que se achava superada, e isso não significa que está regredindo. Significa apenas que está sentindo. E sentir é, apesar de tudo, a única forma honesta de permanecer vivo por dentro. Agora, além de entender as fases, é importante saber como sustentar esse processo no dia a dia. O luto não pede pressa, mas precisa de cuidado. A dor não some, mas pode ser acompanhada de forma menos solitária. E há formas práticas de fazer isso com mais dignidade. Então vamos conhecer. Crie um espaço de expressão. Não guarde tudo dentro de você. Ficar em silêncio o tempo todo transforma dor em peso crônico. Por isso, escreva sobre o que você sente, mesmo que ninguém leia. Grave áudios só para você. Fale com alguém que saiba escutar sem interromper. A dor precisa sair, mesmo que seja aos poucos. Quando ela encontra a voz, ela deixa de crescer em silêncio. Estabeleça rituais de memória. Lembrar é uma forma de manter vivo o que foi importante. Acender uma vela, olhar fotos, ouvir uma música que vocês compartilhavam. O amor não desaparece com a morte. E gestos simples lembram o seu coração de que o vínculo permanece mesmo na ausência. Não abandone o cuidado com o corpo. A dor emocional também esgota fisicamente. O corpo sente o luto tanto quanto a mente. Por isso, tente comer mesmo sem apetite. Movimente-se mesmo devagar. Deite para descansar mesmo sem sono. O corpo, ele é o seu chão. E quando tudo dentro parece flutuar, cuidar dele é a forma mais concreta de continuar. Evite o isolamento. É compreensível querer ficar sozinho, mas se isolar por dentro pode transformar dor em desespero. Sendo assim, permita que alguém fique por perto, mesmo que não diga nada. Às vezes, dividir o silêncio já é um gesto de presença. Você não precisa falar, mas também não precisa apagar sua luz na escuridão da perda. Busque um espaço terapêutico. A terapia não vai apagar o que aconteceu, mas pode oferecer um lugar onde a dor seja compreendida e acolhida, sem pressa ou julgamento. Um espaço em que você possa chorar sem ter que explicar, lembrar sem se sentir frágil e reconstruir sem precisar fingir força. É neste ambiente que muitas vezes começa a reorganização. E lembre-se, o luto não tem um fim exato e ele se transforma. Às vezes dói menos, às vezes retoma com força. E tudo isso faz parte. Continuar vivendo não é esquecer, não é trair, é honrar a vida de quem ainda tem, mesmo com a saudade, o buraco e a falta. E se esse vídeo mexeu com você, compartilhe nos comentários uma memória que ainda vive aí dentro. Às vezes, dar nome à sua saudade é o primeiro passo, é o primeiro gesto de amor que se pode oferecer a si mesmo.